será feito de Mariana? Era em 1890. Evaristo voltara da Europa dias antes, após 18 anos de ausência. Tinha saído do Rio em janeiro de 1832 e contava demorar-se até 1864 ou 1865, depois de ver algumas cidades célebres ou curiosas. Mas o viajante põe e Paris dispõe. Uma vez entrando naquele mundo, em 1863, Evaristo deixou-se ir ficando, além do prazo determinado. Adiou a viagem um ano, outro ano, e afinal não pensou mais na volta. Desinteressara-se das coisas. Ultimamente nem lia jornais daqui. Era um estudante pobre da Bahia que os ia buscar, emprestados. Ele referia depois uma outra notícia de vulto. Senão quando, em novembro de 1839, entra ali em casa um repórter parisiense, que lhe fala de revoluções do Rio de Janeiro. Pede informações políticas, sociais e biográficas. Acho melhor eu mesmo ir buscá-la. O que será feito de Mariana? Repeti agora, descendo a rua da Assembleia. Talvez morta. Se ainda viver, deve estar outra. Há de andar pelos seus 45. 48. Era mais moça que eu uns 5 anos. 48. Bela mulher, grande mulher. Belos e grandes amores. Teve desejo de vê-la. Indagou discretamente. Soube que vivia e morava na mesma casa em que a deixou, Rua do Engenho Velho. Mas não parecia desde alguns meses, por causa do marido, que estava mal. Parece que a morte. Ela também deve estar escangalhada. Dias depois, apeava-se ele de um tilbury à porta de Mariana, que lhe abriu a varanda. Enquanto esperava, circulou os olhos e ficou impressionado. Memória, incapaz de recompor na ausência, reconheceu o lugar. Tudo ossos dispersos, que a imaginação podia enfaixar para restaurar uma figura que só faltasse a alma. Mas não faltava a alma. Pendente da parede, estava o retrato de Mariana. Tinha sido pintado quando ela contava 25 anos. O tempo não descolara a formosura. Mariana estava ali, trajando a moda de 1865, com seus lindos olhos redondos e namorados. Era o único alento vivo da sala, mas só lhe bastava dar a viva da decrepitude ambiente à fugidia mocidade. Grande foi a comoção de Evaristo. Havia uma cadeira defronte do retrato e ele sentou-se nela e ficou a mirar a moça de outros tempos. Os olhos pintados fitavam também os naturais, porventura admirados do encontro da mudança, porque os naturais não tinham o calor e a graça da pintura. Depois, vagarosamente, Mariana desceu da tela e da moldura e veio sentar-se defronte de Evaristo. Inclinou-se, estendeu-lhe os braços sobre os joelhos e abriu as mãos. Evaristo entregou-lhe as suas, e os quatro apertaram-se cordialmente. Nenhum perguntou nada que referisse ao passado, porque ainda não havia passado. Ambos estavam no presente, as horas tinham parado, tão instantâneas e tão fixas, que pareciam ter sido ensaiadas na véspera para essa representação única e interminável. Evaristo e Mariana tinham ancorado no oceano dos tempos. E aí vieram as palavras mais doces, que jamais disseram lábios de homem nem de mulher, e as mais ardentes também, e as mudas, as tresloucadas, as expirantes, as de ciúme e as de perdão. Evaristo teve um sobressalto. Mariana recolheu-se à tela, que pendia à parede, onde ele a viu outra vez, trajada à moda de 1865, penteada e tranquila. Entretanto, é certo que Evaristo sentia ainda a impressão das carícias da moça. Vivera realmente entre 1869 e 1872, porque as 3 horas da visão foram toda uma concessão do tempo. Toda a história ressurgira como os ciúmes que ele tinha de Xavier, seus perdões e ternuras recíprocas. Só faltou a crise final, quando a mãe de Mariana, sabendo de tudo, corajosamente se interpôs e os separou. Mariana resolveu morrer, chegou a ingerir veneno, e foi preciso o desespero da mãe para restituí-la à vida. Xavier, que estava então na província do Rio, nada sobre aquela tragédia, senão que a mulher escapara da morte por causa de uma troca de medicamentos. Evaristo quis ainda vê-la antes de embarcar, mas foi impossível. Xavier estava no gabinete próximo, estirado em um canapé, com a mulher ao lado. Evaristo penetrou ali cheio de comoção. A luz era pouco, o silêncio grande. Mariana tinha presa uma das mãos do enfermo, observá-lo a temer a morte ou uma crise. Mal pôde levantar-lhe os olhos para Evaristo estender-lhe a mão. Voltou a fitar o marido, em cujo rosto havia a marca do longo padecimento, e cujo respirar parecia o prelúdio de uma grande ópera infinita. Evaristo, que apenas vira o rosto de Mariana, retirou-se a um canto, sem ousar mirar-lhe a figura, nem acompanhar os movimentos. Foi então que Evaristo a viu bem. A dor parecia quebrá-la mais do que os anos. Conheceu-lhe o jeito particular do corpo. Não descia da tela como a outra, mas do tempo. Evaristo entendeu retirar-se, e foi até a porta. Desculpe, não posso falar agora com seu marido. Agora não pode ser. O médico comanda silêncio e repouso. Desculpe, não pude vir antes. Eu só soube agora. Obrigado. Evaristo estendeu-lhe a mão e saiu ao passo abafado, enquanto ela voltava a sentar-se aos pés do doente. Xavier durou ainda uma semana. Indo fazer-lhe uma segunda visita, Evaristo assistiu à morte do enfermo, e não pôde furtar-se à comoção natural do momento, do lugar das circunstâncias.
Mariana, ao pé do leito, tinha os olhos mortos de vigília e lágrima. Quando Xavier, depois de longa agonia, expirou, mal se ouviu o choro de alguns parentes. Um grito agudíssimo de Mariana chamou a atenção de todos. Durou alguns segundos. Tomada a si, Mariana correu ao cadáver e abraçou-se a ele, soluçando desesperadamente, dizendo os nomes mais queridos e ternos. Tinha esquecido de fechar os olhos do cadáver. Daí um lance pavoroso e melancólico, porque ela, depois de os beijar muito, foi tomada de alucinação e bradou que ele ainda estava vivo, que estava salvo. E por mais que quisesse arrancá-la dali, não cedia, empurrava a todos, clamava que não queria tirar-lhe o marido. Nova crise a prostou. Foi levada a carreira para outro quarto. Quando o enterro saiu no dia seguinte, Mariana não estava presente, por mais que insistisse em despir-se. Já não tinha forças para acudir à vontade. Evaristo acompanhou o enterro. Seguindo o carro fúnebre, mal chegava a crer onde estava e o que fazia. No cemitério falou um dos parentes de Xavier, confiando-lhe a pena que tivera Mariana. Vai. Voltava zangado, mal consigo. Achava-se impertinente e de mau gosto. A pouca distância, viu sair uma senhora da igreja do Espírito Santo, uma senhora de luto que lhe pareceu Mariana. Era Mariana. Vinha a pé. Ao passar, fez que não conhecia e foi andando, de modo que o cumprimento de Evaristo ficou sem resposta. Este ainda quis parar e despedir-se dela, ali mesmo na rua, 1 minuto. Como, porém, esta solução, já parou quando já havia passado a igreja, e Mariana em um grande pedaço adiante. 3 vezes sincera. Antes de um mês, já estava em Paris. Não esquecera a comédia do amigo, cuja primeira representação no Odeon ficara de assistir. Correu a saber dela. Tinha caído redondamente. Coisa de teatro. Há peças que caem, há outras que ficam no repertório.